palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar pé. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom e Zezém. O Zezém, rádio em trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Este é o programa Trânsito Inteligente, ao vivo pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas da área, além de divulgar seu serviço ou produto. Quer ser um patrocinador? Entre em contato com a gente e junte-se a Trânsito Educação, Imperi Educacional, Cavalcante Seguros e Tivic Tecnologia. Eu sou o Thiago Paltrinieri, este é o programa Trânsito Inteligente. Eu preciso dizer para vocês que, geralmente, eu divido esta bancada virtual com o Rogério Santos, agente de trânsito também igual a mim, pois ele, infelizmente, hoje não conseguiu participar, teve um problema inadiável e não conseguiu participar, porém, não deixamos o nosso programa fora do ar por causa disso. Estamos aqui e vamos tocar o barco aí até o final. Bom, hoje o nosso convidado da noite é uma pessoa que talvez não tenha tanto exposição dentro da categoria dos agentes de trânsito, mas é uma pessoa importantíssima para a nossa categoria, e eu vou falar para vocês que se não fosse a atuação dele, muitas conquistas da categoria não teriam acontecido. Então, o nosso convidado de hoje é o doutor André Soares. Ele é advogado e consultor jurídico da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito, AGT Brasil. Também é advogado da Sinafit, o Sindicato dos Agentes de Trânsito e Fiscais de Transportes Municipais e Estaduais da Paraíba, e também com experiência como procurador municipal e procurador da Câmara dos Vereadores, e, além disso, conciliador federal. Então, vamos chamar aqui a nossa bancada virtual o doutor André Soares. Muito boa noite, doutor André. Seja muito bem-vindo ao programa Trânsito Inteligente. Se faltou alguma coisa do currículo, eu peço que o senhor, por gentileza, refaça aí as considerações iniciais e se apresente para nós, por favor. Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui nessa sua bancada. Quero dizer a honra de ter sido convidado e estar aqui no espaço, falando um pouquinho do nosso trabalho junto à AGT Brasil e, ao mesmo tempo, ressaltar e agradecer e dizer que tudo que você falou, eu não tenho nada a acrescer. Esse é meu trabalho mesmo. E é isso. A gente está aqui para somar, como você disse, o nosso trabalho é diuturno. A gente está sempre tentando fazer o melhor pela categoria. Eu sou um apaixonado, confesso, pela profissão de vocês. E desde que eu entrei, aproximadamente uns 4, 5 anos atrás, a trabalhar com os agentes de trânsito, eu vivo e respiro o trânsito. E vivo e respiro a profissão de vocês, apesar de não ser um agente de trânsito, né? Eu praticamente só penso e respiro, como disse, o que vocês fazem.
vai se transformar em honoris causa, doutor. Quase. Se o Coelho não fizer, a gente dá um jeito de fazer aqui. Se a gente trans honoris causa. A gente de trânsito honorário, né? Vou arrumar uma farda. Bom, realmente eu tive que dar uma resumida no seu currículo. Mas foi ótimo. É o que importa. Talvez você tenha falado até coisas que não são tão relevantes para a categoria. Eu não sou uma pessoa que tenha muita vaidade, muita questão. Inclusive, eu passei o currículo porque você me pediu, mas bastava dizer. Doutor. Era suficiente você dizer que eu estou ajudando a GT Brasil. Para mim já estaria muito satisfeito. Muito bom. Nós, como agente de trânsito, agradecemos muito a sua ajuda, doutor, e a ajuda da GT Brasil. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que eu me considero um ativista pela categoria. Eu não tenho envolvimento direto com associação, sindicatos, enfim, mas eu sou um ativista pela categoria e eu costumo dizer que se não fosse a GT Brasil e as ações, que aí até o doutor vai comentar um pouco com a gente, se não fosse isso, provavelmente a categoria já tinha definhado há muito tempo. Então, e olha que ameaças para definhar e extinguir, elas são quase que diárias. A gente, infelizmente, é o que a gente vê, é uma tentativa de desmonte da categoria, as outras categorias querendo tomar a de vocês, e realmente a gente tem muito trabalho, tem que arregaçar as mangas e fazer muita coisa ainda. Eu também costumo dizer, doutor, que existe uma frase que eu gosto muito de utilizar quando eu converso com alguns agentes de trânsito, que não existe vácuo no poder. O agente de trânsito, ele não sabe o poder que ele tem na mão e ele, às vezes, não quer utilizar. Alguns agentes de trânsito não querem utilizar. E outros perceberam isso e falaram assim, cara, eu quero esse poder para mim. Então, o agente de trânsito também precisa, de alguma forma, entender o papel dele na sociedade, na segurança pública, como segurança viária, e começar a fazer as suas ações, as suas atribuições para que não deixe o vácuo. Isso. E o pessoal, até da GT Brasil, tem uma frase muito interessante que eles sempre comentam. Eles dizem o seguinte: lugar onde o agente de trânsito não trabalha, onde o agente de trânsito só faz o mínimo, só faz aquele feijãozinho com arroz, as outras categorias se criam. No lugar onde o agente de trânsito trabalha de forma eficaz, aparece, faz a verdadeira segurança viária, aí ninguém se cria. Aí não é as outras categorias, eu vou até evitar ficar falando, que a gente não tem nada contra as outras categorias, a gente tem, ou vocês não deviam ter nada. Eu acho que as categorias de servidores públicos deviam trabalhar em conjunto, mas Sim. Os próprios gestores estimulam, quando tomam certas atitudes, eles estimulam uma certa rivalidade. A rivalidade entre agentes de trânsito e GCM, a rivalidade entre agentes de trânsito e PMs, e por aí vai. E essas são estimuladas não pelas categorias, né? São estimuladas pelos próprios gestores que trabalham de forma equivocada. Então, como eu volto a dizer, infelizmente, há muitos colegas de vocês que só fazem o básico, acham que, como servidores públicos estáveis, não precisam fazer a diferença, não precisam estar ativamente trabalhando, e aí acontece o vácuo que você está falando, o vácuo do poder. Se tem um vácuo do poder, vem outro e toma. Eu fiz um vídeo, doutor, alguns tempos atrás, eu fui até meio que mal interpretado por alguns ali de onde eu trabalho, que chamava agentes pretos e agentes vermelhos. Quem chacoalhou o pote? Fazendo alusão àquele velho ditado que fala sobre as formigas vermelhas e as formigas pretas dentro do pote. E era justamente para chamar essa atenção, de que quando a gente fica brigando entre nós, fica preocupado se eu sou formiga vermelha ou preta, tem gente que está ganhando aí, está lucrando com essa briga. É verdade. Então a gente precisa dar uma... Infelizmente precisam se unir, mais união.
A gente ainda vê muito colega de vocês que é desunido, tem muita gente que está só pensando no seu e não está pensando coletivamente. E aí, como você disse, deixa o vácuo no poder e a gente vê o que é que acontece. Temos vários exemplos acho que no Mato Grosso do Sul houve retirada dos agentes de trânsito da segurança viária e colocaram a guarda, colocaram PM. Então, é o vácuo do poder. Os agentes de trânsito não estão sendo relevantes nesses lugares. E quando não é relevante, quando você não é relevante, você deixa de ser necessário. Então, se você aparece outro que queira. É isso. Todo mundo quer fazer autuação, infelizmente, muita gente fica de olho grande com o recurso que se tem das multas, né? Então, fora o próprio poder da atuação. Fora o próprio poder de atuação, o poder de polícia administrativa. Que dizem o seguinte, que muitas vezes a caneta dói mais no bolso que uma arma. Exatamente. Então, mas é muita complexidade, é muita luta. E a gente tá né? Aí, estamos ajudando. E vamos seguindo, né? Bom, doutor, deixa eu falar com o pessoal aqui rapidinho do Instagram. A gente está sendo visto, doutor, por 3 plataformas aqui diferentes, e nós estamos aqui com o pessoal na Rádio em Trânsito, aqui no Instagram da Rádio em Trânsito. E eu queria dar uma boa noite para todo mundo, do Instagram e também do YouTube. E aproveitar e fazer um breve comentário aqui, que é Cris Chave 2024 diz o seguinte: concordo, doutor André, devemos assumir nosso papel na segurança viária. Então, é justamente aquela questão que a gente estava falando, né? Que se a gente não assumir... Isso. A Cris é ótima, minha amiga, lá de Macaé. Um beijo para você, Cris. Muito bom. Bom, vamos já entrar, então, no assunto principal, doutor. Eu queria saber aí, quais são as principais ações do departamento, da parte jurídica da GT Brasil. Se você pode fazer aí um breve resumo sobre as ações que ocorreram, principalmente em 2024. Olha só, Tiago, hoje a GT Brasil tem 2 ações como parte autora e temos 2 ações que tivemos como partes de amigo da corte. Né? Para a gente simplificar, para não falar um juridiquês, um amicus curiae, mas aí eu simplifico como amigo da corte, que é muito mais acessível, né? A primeira, inclusive ainda está em tramitação, é uma que visa a inclusão dos agentes de trânsito nas bolsas do PRONASSE. A categoria dos agentes de trânsito está incluída do SUSP, e através da Lei 11.530, Lei Federal, a categoria foi incluída no PRONASSE para poder gozar dessas bolsas. Só que veio um decreto, 11.436 de 23, que se omitiu com relação a essa questão. Ele não citou nominalmente os agentes de trânsito. E por causa disso, o Ministério da Justiça simplesmente hoje, vocês não podem gozar dessa bolsa do PRONASSE. E aí nós estamos, a gente entrou com ação junto à Justiça Federal, do Distrito Federal, do TRF1, e nós pedimos a inconstitucionalidade desse decreto e que seja incluído os agentes de trânsito para ter direito a essa bolsa de curso do PRONASSE. E aí essa ação a gente está com uma certa dificuldade, que a gente até pediu que fosse agendada uma conciliação junto com a União, através da sua Procuradoria Federal, para que a gente chegasse a um acordo. A gente não quer litigar por litigar. Não adianta a gente só estar litigando se o efeito pode ser conseguido através de um acordo, né? Que fosse a revogação ou a edição de um novo decreto federal que revogasse isso. Até porque, como a gente até conversou antes, os agentes de trânsito estão sendo reconhecidos como parte, né, da segurança pública, da segurança viária, no momento em que o ministro Lewandowski nomeou o Coelho e o Ugli como parte do Conselho Nacional de Segurança Pública. Então, eles têm assento no mesmo lugar que hoje tem os representantes da PRF, da PM, da PF, das polícias civis.
dos bombeiros, né? E que isso é muito bom. Então, indiretamente, os agentes de trânsito já são reconhecidos pelo governo federal através do seu Ministério da Justiça. Então, por que não resolver esse litígio de forma conciliatória, né? Então, essa é uma das ações que a gente ajuizou, que nós entendemos ser de suma importância. Nós temos outra que está em sede de recurso também, em Brasília, no TRF1, que foi a inclusão indevida através de uma resolução, a resolução CONTRAN 985/22, que incluiu no Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito a presença do guarda, da Guarda Municipal. Ora, a Guarda Municipal, tenho muito respeito por eles, não tenho nada contra, mas a gente tem que zelar pela legalidade e pelo Estado democrático de direito. O Código de Trânsito brasileiro não enumera a Guarda Municipal como agente da autoridade de trânsito. Os guardas só podem atuar no trânsito mediante convênio. E o CONTRAN, ao editar essa resolução e incluir a guarda nisso, nós entendemos que ele legislou, passou por cima de uma lei federal. Ora, uma resolução de CONTRAN não pode ser maior do que uma lei federal. E aí a gente está batalhando no Tribunal Regional Federal, a gente não teve sucesso em primeira instância, e agora estamos trabalhando na segunda instância. Também estamos... Isso, doutor? Certo. Sobre essa questão do manual, porque isso é muito importante que o pessoal saiba, porque na base, lá embaixo, e talvez o pessoal do CONTRAN, e talvez muitos políticos não vejam, o quanto que isso é prejudicial lá na base. Hoje, exato, muitas cidades acabam fazendo o guarda assumir... E, de novo, vou reiterar sua fala, inclusive, doutor, nós não temos nada contra a guarda. Trabalhamos em conjunto e isso é excelente, isso é muito bom para a segurança pública em geral. Mas as cidades pegam essa parte do manual e justificam isso para por a guarda para fiscalizar onde tenha os agentes de trânsito sem convênio. Exatamente. Isso acontece demais. E a gente tem que combater isso, né? Como eu estava até falando antes, né? Não é nós que somos contra. Às vezes são atitudes dos gestores, dos políticos, dos governantes que estimulam as brigas, né? As brigas no sentido jurídico, né? Então, é por isso. E aí a gente ainda... E aí eu vou falar das duas ações que atuamos como amigos da corte. Parece pouco, né? Quando a gente fala, nós tivemos 4 ações, mas elas são tão importantes, elas demandam tanto tempo, demandam tanto atenção da gente, que elas se tornam volumosas pela importância que tem. Nós estamos como amigos da corte no estado de Goiás, no município de Caldas Novas. O Ministério Público ingressou com ação civil pública para impedir que o município de Caldas Novas fizesse uma transposição de cargos. Para que o pessoal entenda, era extinguir o cargo de agente de trânsito e todo mundo virar a guarda municipal. E o pessoal, no início, estava só apoiando porque o pessoal pensa só na questão do porte de arma. Não é nem questão de dinheiro, era só os próprios agentes foram contra. Inclusive, eu até brinco que a gente fez uma reunião da AGT Brasil. A AGT Brasil fez uma reunião lá 2 anos atrás, e eu digo assim, brincando, que se fosse hoje, talvez a gente não entrasse nem dentro da cidade de Caldas Novas, que os caras estavam tão putos com a gente que acho que a gente ia ser expulso, né? Ou então a gente ia entrar disfarçado, ninguém ia... Então, essa ação, a gente tem uma liminar do Ministério Público, foi dado, o juiz deu a liminar impedindo que fizesse a transposição, e a gente está ainda esperando a sentença. Para não dizer que eu não disse, eu ia passar em branco a nossa ação civil pública de Macaé, e aí até a Cris, que é de lá, que me contactou, já é outra questão, assim, que a gente entrou em 2024, eu pensei que era 2023, porque, na verdade, a gente ingressou ainda no
no finalzinho, aos 46 minutos do segundo tempo em 2023, mas a ação se desenvolveu toda em 2024. Aí eu vou tentar resumir porque ela é bem complicadinha. Ela começou com uma transposição, mas só que foi uma transposição ao contrário, Tiago. Não foi o município que fez de guarda para agente, foi de agente para guarda. Os guardas, não, minto. Não foi de agente virar guarda, foi de guarda virar um tipo de agente especial. Só que o seguinte, eles fizeram essa transposição, outro advogado tentou um ADIM pela AGT, ele foi contratado antes de eu começar a trabalhar, e o Tribunal de Justiça do Rio, ele não deu ganho de causa, ele disse que a transposição era legal. E aí o pessoal entendeu de manter, não fazer recurso, tudo bem, porque, de certa forma, de certa forma, não, no nosso entender também, estaria beneficiando, porque são mais agentes de trânsito, né? Aumentava o efetivo de colegas, né? Lá na circunscrição do município de Macaé. Só que qual foi o objeto dessa ação que a gente entrou? É que o município, ele fez e não fez a transposição. Ele fez de fato, mas de direito não fez. Então, isso tornou-se uma situação precária para eles. Então, pessoal, eles não tiveram... Existe todo um regramento para se fazer essa transposição na lei do município de Macaé, que seria, o pessoal tinha um certo tempo, um prazo para fazer essa opção. Depois desse prazo, teria que constituir uma comissão, essa comissão fazer todo um processo administrativo, o prefeito homologar isso e depois ser publicado em Diário Oficial, até pelo princípio da publicidade. Só que o município de Macaé não fez nada disso. E isso vem se arrastando há mais de 10, 15 anos. Então, virou uma questão caótica lá. Porque, ao mesmo tempo, tinha guardas que tinham optado em virar agentes de trânsito especial, tinha guarda que estava no trânsito sem qualquer convênio. Então, é uma coisa, assim, muito caótica, assim, uma coisa... E uma aberração. Uma aberração jurídica, uma aberração administrativa, assim, uma coisa assim que tomou assim um tempo, assim, uma coisa assim. E a Cristiane, que está nos assistindo, ela é testemunha do número de tentativas que a gente fez de se reunir com o juiz. Eu pelo menos fiz 5 ou 6 tentativas e consegui conversar com ele pessoalmente, via online, né? Porque lá no Rio tem essa facilidade que a gente marca com o magistrado uma live, uma chamada de vídeo. Isso para nós advogados é excelente, porque eu estou aqui na Paraíba, eu agendo uma reunião com o juiz do Rio, posso marcar com o juiz de São Paulo, então eu não preciso hoje fazer um deslocamento, né? É custoso, a gente perde tempo, perde recurso financeiro, né? Então, só de tentar agendar com ele para ver se esse processo andava foi, acho que 5 ou 6. E, na verdade, eu só consegui conversar com ele 2 ou 3 vezes. Então, e o processo não andava. Quando foi ao final de 2024, é que a gente conseguiu uma liminar parcial para que fosse cumprido. Nada mais, a gente queria nada mais que fosse cumprida a própria lei do município, que o município estava negando-se a cumprir e estava empurrando com a barriga e deixou a situação lá de Macaé caótica. Então, desculpa até me alongar, mas pela complexidade da questão é que foi necessário eu falar, sabe? Não. Também a gente, como Amicus Curiae, que aí vou voltar para Amicus Curiae, a gente está acompanhando um ADIM no Espírito Santo, mais uma vez uma transposição de cargo. Também é uma coisa caótica lá em Vitória, no Espírito Santo, que estão tentando a ferro e fogo transformar todos os agentes de trânsito em guardas. E aí a gente foi lá, houve um julgamento de um pedido de liminar, a gente foi pessoalmente, dessa vez eu não escapei, mas tudo tem um bônus, né? Conheci a belíssima cidade de Vitória, recomendo, quem não conhece, vá. E é isso, esse foi, apesar parecem ser poucos, parecem, mas assim, eles são muito complexos.
Sem falar da... Espera aí, ainda faltou a 6664, a DI 664, que fomos amigos também, e que se tratou de uma emenda constitucional em Rondônia, que introduziu, ele replicou o que tem na Constituição Federal, a questão da segurança viária dentro do capítulo, né, geograficamente, ele está dentro do capítulo da segurança pública, tal qual a Constituição no artigo 144. O Estado de Rondônia, através do seu legislativo, propôs essa emenda da Constituição. Essa emenda da Constituição foi aprovada e o próprio Estado de Rondônia, por algum motivo que eu não... na verdade, tem um motivo, é que parte dessa emenda foi julgada procedente, que foi a parte, e que a emenda dizia que o dirigente do órgão, no caso o DETRAN, teria que ser necessariamente da categoria. Essa parte a gente não teve como manter a constitucionalidade. Mas a parte que inseriu a segurança viária dentro da segurança pública e, por tabela, os agentes de trânsito, ela foi mantida, foi julgada constitucional, à unanimidade. O relator foi Nunes Marques. Inclusive, isso serviu até como parâmetro, e até, acho que é uma pergunta mais na frente, mas eu já vou adiantando, qual foi a vantagem disso? É porque a gente está propondo, inclusive aí em São Paulo, no Rio de Janeiro também, nós temos na Paraíba uma proposta de emenda para que seja replicado o exemplo de Rondônia, que foi bem sucedido, e hoje podemos dizer que ele está com um carimbo do Supremo de constitucionalidade. Então, eu venho articulando, eu inclusive articulei com você, né, Tiago? A gente chegou a falar disso, e para que procurassem ver com seus deputados estaduais uma forma da gente conseguir apresentar essa proposta de emenda à Constituição. No caso, a sua de São Paulo, falei com o pessoal do Rio também, para fazer pela Alerj. E eu acho que isso é muito interessante, eu acho isso extraordinário para vocês. Tocantins também tem, né, doutor? Tocantins eu não sei se Tocantins tem. Tem, né? Tem. Alguém falou aí? Se falou, foi o Hugo ou alguém aí Não, eu tenho, inclusive, a cópia de Tocantins, justamente que me deu base para fazer aquela proposta que eu te caminhei. Então, ótimo. É mais um exemplo. E em Palmas, que tem nosso vice-presidente, lá ninguém se cria, não. Lá os agentes de trânsito, lá em Palmas... Não. Cara, Palmas... Tanto é que o Hugo hoje é o superintendente. Agora, né? É o superintendente de Palmas hoje. Então... E o doutor Francisco, que agora é o secretário, né? Isso. Então, sobre a sua pergunta, foram ações importantíssimas. A outra ADI já tinha sido uns anos anteriores, e a gente pode falar dela também mais para frente, a 5780, né? Mas essas foram as de 2024. Para 2025 a gente continuar, aquelas duas que estão sendo julgadas. A ADI 664 já foi. A que somos amigos Curi ainda não foram, né? Vamos entrar em 2025 para finalizar. E temos essas demandas de que estão aparecendo, né? De transposição de cargo, que ainda não se concretizaram em contratos. A gente está só em conversa, em consultas com colegas dos outros estados, que eles trazem para Coelho, ou então me procuram, ou procuram o pessoal da diretoria para que a gente possa discutir. Temos demandas, inclusive, aí, né, Tiago? Aí em São Paulo também, no interior, nas cidades, né, próximas. O pessoal de São Paulo aí também está dando mancada. Que estão contratando particulares, né, para fazerem funções típicas dos agentes de trânsito, que a gente está em fase ainda de notificar, tentar resolver isso de forma administrativa, sem precisar judicializar essas questões. Mas, doutor, eu queria até pontuar rapidinho para a gente já ir para a próxima pergunta, a questão das transposições, para a gente perceber quantas cidades estão tentando fazer isso sem fazer da forma correta e o quanto isso pode desestruturar a categoria. Eu tenho conversado com alguns agentes de trânsito que acham que isso é teoria da conspiração. E até por isso, muitas vezes, eles não se engajam na causa.
Então foi muito bom citar, e a gente talvez vai falar mais um pouquinho disso mais para frente, mas foi muito bom citar, o pessoal entender que não tem nada de teoria da conspiração. Isso está Não tem, não. acontecendo, vai acontecer depois, daqui a pouco, no nosso quintal, dentro da nossa casa, vai ser super rápido. Isso, exato. E a gente tem vários exemplos. A gente tem em Santa Catarina, a gente participou de duas ADINs de Chapecó e de Palhoça. Chapecó foi julgado e o próprio Ministério Público lá, a gente tentou pela AGT e eles não admitiram, pela lei, pela Constituição local, para você ver como a gente às vezes tem insegurança jurídica. Cada estado tem em sua Constituição a previsão de quem é legitimado ativo para ajuizar as ações, né? Então, por exemplo, no Rio, a AGT Brasil foi legitimada para ajuizar esse tipo de ação, não teve problema nenhum. Já em Santa Catarina, eles entenderam que a AGT não podia ser parte, porque tinha que ser uma associação ou sindicato de natureza estadual. Como a AGT Brasil é de natureza nacional e não tinha um sindicato, uma associação para fazer isso, a gente terminou sendo obrigado a gente teve um indeferimento de uma ação, mas logo depois, para nossa sorte, e aí, inclusive, a ação foi muito parecida, não quero dizer que o Ministério Público nos imitou, mas logo depois a gente soube que o Ministério Público entrou com a DIN contra a lei de Chapecó, que fez a transposição, e a gente entrou como amigos e foi julgada procedente. E aí a gente conseguiu barrar essa transposição. Aí a gente... Ela é emblemática, né? Ela é emblemática. E a gente tem casos iguais hoje no Ceará, temos caso em Aracaju, temos casos temos o caso de Vitória do Espírito Santo, temos o caso de Caldas Novas, né? Isso os mais recentes, né? Os mais recentes, mas aparece todo mês, como eu disse, a gente não consegue abarcar todos, a gente muitas vezes não tem como fazer, como está sempre, né? Mas isso aí tem 5.570, se contar com Brasília, tem 5.570 oportunidades de gente fazer coisa errada no trânsito municipal, né? Então, provavelmente vai aparecer mais casos, entendeu, doutor? Aparece, mas eu digo, eu concordo com você, isso não é teoria de conspiração, não. É um movimento que começou primeiro com a lei da guarda, depois com a ADI 5780, quando a gente perdeu. Isso revigorou a ideia equivocada de se fazer de todo jeito. Muitos acham que porque a guarda pode atuar por convênio no trânsito, ele simplesmente fazer transposição, extinguir cargo de agente, fazer de qualquer coisa, de todo jeito. Exato. Das mais absurdas formas. Doutor, então vamos já aproveitar e vamos engatar a 5780 e a 6664? Vamos falar um pouco da 5780. A 5780 foi uma ação o senhor me corrija se eu estiver errado, tá, doutor? Foi uma ação da própria GT Brasil, que ajuizou no Supremo com o objetivo de julgá-la inconstitucional, e dentre um dos principais argumentos seria o vício de origem. Era um dos principais argumentos, porque, à época, inclusive no processo legislativo, tinha-se a crença, ou tinha-se o entendimento já sedimentado de que o Legislativo Federal, e isso também se aplicaria, em tese, aos outros legislativos, não podia fazer essa lei, que seria privativa do Poder Executivo. E isso é um dos principais argumentos. Só que quando ele foi julgado, o ministro Gilmar Mendes entendeu que isso não se aplicaria nesse caso, porque não se estaria criando um cargo novo, criando uma profissão nova. A lei da guarda, ela só veio para regulamentar uma profissão que já existia em outros diplomas jurídicos. E aí você diz, André, e qual seria a vantagem, né?
Obviamente, a desvantagem foi que a gente perdeu, infelizmente, o capítulo da Guarda, que fala sobre a atuação da Guarda no trânsito. A gente já mencionou vários exemplos, aqui a gente já está... Seria até cansativo a gente repetir a obviedade, né? Mas aí nós temos o lado positivo, que esse entendimento que foi alterado no Supremo, ele foi um paradigma, inclusive para o próprio PL 2160. Por quê? Porque a partir do entendimento da ADI 5780, a AGT Brasil usou isso nas argumentações dentro do Congresso Nacional. Muita gente ainda se pegava no entendimento anterior, dizendo que, olha, nós somos o legislativo, essa matéria teria que ser de propositura vinda do executivo. Aí o Coelho e o pessoal lá na Câmara dos Deputados chegou e disse, não, olha aqui, ó, o ministro Gilmar Mendes disse que não é uma criação de cargo, é só a regulamentação, é uma lei que está regulamentando um cargo. Então, se serviu para a lei da guarda, por que vai ser inconstitucional para a nossa lei? O cargo de agente de trânsito já está no CTB, o cargo de agente de trânsito já está na Constituição Federal, o cargo de agente de trânsito já está no SUSP, na lei do SUSP, e outros diplomas vários. A PL 2160, ela tramitou regularmente com base nesse parâmetro depois do julgamento de Gilmar Mendes, e isso foi uma vitória. E hoje até, nas palavras de Coelho... Uma porta para outra, né, doutor? E até nas palavras de Coelho, que eu assino embaixo, eu repito aqui, isso abriu um leque de possibilidades para outras categorias que não têm a sua lei regulamentada e que podem chegar no seu legislativo, tanto federal quanto no estadual ou municipal, e fazer essa regulamentação, porque ela não vai ser julgada inconstitucional, porque não se está criando um cargo novo. Se fosse criar um cargo novo, aí seria função do executivo, mas está só se regulamentando, e isso o legislativo, Gilmar Mendes disse, e o Supremo, à época, julgou, todos os outros ministros acompanharam o mesmo voto, foi unânime, a gente perdeu de forma unânime, mas a gente tirou uma boa lição que serviu para que a gente pudesse conseguir a PL 2160. Muito bom. Eu acho que abriu um bom caminho para ninguém quer questionar o fato. E tentaram questionar, inclusive tentaram questionar no processo legislativo, aí a gente, Coelho e o pessoal barrou, disse, olha, aqui gente, aqui, ó, da guarda, vocês fizeram a mesma coisa com a guarda, por que vão ter que fazer com a gente? É constitucional, vocês têm que passar. Aí reconheceram e passaram. Muito bom. Está tramitando. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho aqui, doutor, essa brecha aqui, a gente já vai falar da 6664, mas aqui eu vou falar um pouco do nosso presidente, o Antônio Coelho, que está nos assistindo aqui através do Instagram. Boa noite, presidente. Ele, inclusive, mandou uma boa noite para nós. Nós temos o presidente da AGT Brasil também, do Rio de Janeiro, o senhor estava falando dele quase agora. Deixa eu ver mais aqui. Mandar um abraço para eles, são meus amigos. Um abraço. Maior carinho com eles, uma amizade. O Wilker está dizendo muito bom, parabéns pela live. A Cris falou Armando, nosso presidente estadual. Armando. O Wilker citou, não, só esquecem que a GCM não compõe o SLT, que a gente estava falando sobre a questão do manual brasileiro, de que está lá a GCM, ela não consta, né? Não consta no CNT. Isso. Ela só em caráter complementar. A gente tem o entendimento que a atuação da GCM tem que ser em caráter complementar e caso inexista a atuação dos agentes de trânsito. É isso. Tem município que não tem. Agora, estão atropelando, né? Desculpa, pode continuar os comentários aí. E para finalizar aqui sobre esse momento, o doutor André é um dos poucos advogados com conhecimento nessa área. A maioria não sabe a diferença entre agente de trânsito e os guardas municipais, foi a Cris Chave que falou. Muito bom. Então, doutor, 6664, a ADI lá de Rondônia,
que foi um questionamento do governo do Estado, é isso? Me corrija, tá? Exatamente. Sobre a A inclusão ADI, da segurança viária dentro da Constituição Estadual, é isso? exatamente. Na verdade, foram 2 pontos, né, que foram objetos da ADI 6664. É tanto meia, né, que a gente dá aquele trava-língua. A ADI 6664, ela tratou de 2 pontos. A emenda constitucional que foi questionada, ela trouxe 2 novidades na Constituição do Estado de Rondônia, que foi a inclusão da segurança viária no capítulo da segurança pública e a parte que foi julgada inconstitucional, que ela obrigava o órgão de trânsito, em nível estadual ou até municipal, no âmbito do Estado, que fosse obrigatoriamente ocupado por um agente de carreira, por um servidor público. Nós até concordamos, nós até fizemos em nossa sustentação oral, em nosso memorial, que nada mais salutar, e a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, a PM, o chefe da PM normalmente sempre é um PM. Por que né, o chefe da PRF sempre, o superintendente local, o que eu saiba, o chefe geral também sempre é um servidor de carreira. Então, o da civil, pelo menos o que eu saiba, as polícias civis também, o seu chefe é um policial civil, um delegado da Polícia Civil. Então, por que a gente não poderia, né? Só que essa questão, ela foi julgada inconstitucional e realmente seria forçoso achar que o legislativo podia fazer esse tipo, né, de alteração. Mas aí a gente não perdeu, né, que se deixe bem claro que nós entramos como um amigo da corte, né? Uhum. Mas em favor do julgamento da improcedência dessa ADIM, né? E a parte que também nos interessava muito, e que eu falei no começo da nossa conversa, que foi bom, que pode ser replicado nos outros estados, foi a inserção no capítulo da segurança pública, da segurança viária, replicando até o que a Constituição Federal já tem, e que consta lá a segurança viária e o seu principal ator, que é o agente de trânsito, como detentor e como integrante da segurança pública. Então, achamos isso muito positivo, de forma até positiva também para que a gente possa propor em outros estados, até porque a constitucionalidade disso já está julgada, né? O Supremo ele deu o carimbo de constitucionalidade, Sim. apesar de não... Muita gente me perguntou, doutor, mas isso vai vincular? Não, porque era uma questão só feita ao estado de Rondônia, né? Mas é um precedente muito importante. Ela não vincula nos outros estados porque era uma questão que só dizia respeito ao estado de Rondônia, era a Constituição de Rondônia que estava sob o crivo da análise de constitucionalidade. Não vejo, não era, ele não entrou naquele sistema de que faria como se fosse uma súmula vinculante. Mas é um precedente muito importante que eu acredito que, por um bom tempo, isso não vai ser mudado, né? A gente sabe que, às vezes, o Supremo ele muda a sua composição, às vezes os próprios ministros mudam os seus entendimentos. Então, eu faço sempre essa ressalva. Eu acredito que, por algum tempo, esse entendimento vai ser mantido. Então, isso dará uma segurança maior para outros estados fazerem também, através dos seus deputados estaduais, proporem emendas às suas constituições para atender o interesse de vocês, né? Entendo também, doutor, que a partir do momento que a gente tem a questão lá de Rondônia, teve o questionamento, e aí o Supremo validou. Nós já temos o Tocantins, que também tem esse tipo de inserção na Constituição Estadual. A Paraíba está tentando, está em trâmite aqui também. Está caminhando. Ou seja, vai fortalecer a categoria e também vai dar segurança jurídica para os estados fazerem os mesmos. Exatamente. Então, porque isso é muito bom. Exatamente. É a segurança jurídica que precisamos para fortalecer mais nos estados, né? Porque Exatamente.
diante de tantos ataques, diante de tantas tentativas de minimizar a atuação de vocês, toda vitória que vocês conseguem como categoria é uma reafirmação da importância de vocês para a segurança viária e para a segurança pública. Né? Porque tem muita gente que diz, vocês... Pô, eu vou dar um exemplo, assim, o que aconteceu quando anunciaram que a PL 2160 ia trazer o porte de arma. Se a gente vir os comentários, o que foi feito de comentários negativos, de gente dizendo, olha, não tem para quê, esse pessoal nem guarda esse pessoal nem policial por que vai dar porte de arma? É para você ver como as pessoas ignoram esse fato. Muita gente diz, aqui a gente chama os amarelinhos, né? Os amarelinhos não são um bocado de cara folgado. Imagina se der arma a eles, entendeu? Então, assim, às vezes tem esse preconceito da população. Então, quando a gente tem esse tipo de vitória que reafirma a inserção da segurança viária na segurança pública e a importância do agente de trânsito no sistema da segurança pública, isso é de suma importância até para a sobrevivência de vocês como categoria. Sem sombra de dúvida. E é bom, às vezes, até o pessoal ouvir, doutor, a sua fala. Porque muitas vezes, quando a gente fala, o pessoal não entende. Então, você hoje trabalha com a GT Brasil, está inserido nas questões jurídicas dos agentes de trânsito, mas hoje você não é o agente de trânsito. E quando o pessoal ouve o agente de trânsito, muitas vezes ele fala assim, não, vocês estão falando isso aí porque vocês estão querendo convencer os negócios meio esquisitos. Mas a sua fala é muito importante aqui, doutor. Porque a partir do momento que o senhor está falando o que a gente está falando, que pode acontecer, talvez eles comecem a ver essa situação com outros olhos, né? Isso. Doutor, vou fazer mais um breve, com alguns comentários aqui. O Roberto C. Soares citou aqui que é importante agir em prol dos agentes de trânsito. Leone Dourado está citando bate-papo de qualidade em prol da categoria dos agentes de trânsito. E o Armando Fragoso diz que vai propor no Rio de Janeiro também essa questão da segurança viária na Constituição. E o Wilker disse que no estado do Pará já temos também a segurança viária na Constituição Estadual. Olha que legal. Que positivo, né? Nós estamos... De pouquinho em pouquinho a gente vai vencendo, né? Furando. Vocês vão furando a barreira, né? Isso. Agora, doutor, me fala qual é, de fato, a importância das ações da GT Brasil com relação a esses processos de transposição de cargos ou a inclusão de particulares no trânsito. O que isso traz de benefício para a categoria? O senhor consegue fazer essa leitura? Consigo. Inclusive, a gente teve uma reunião ontem com um promotor lá de Caldas Novas e a gente falou, olha, apesar... E aí a gente tem uma conversa que até foi muito boa, porque ela foi revestida de uma certa informalidade. O promotor, no primeiro momento, se mostrou um pouco até chateado por ele estar sendo pressionado pela administração do município e tudo. Mas aí a gente falou assim, e aí a gente, nessa conversa informal, disse o seguinte, olha, nós, inclusive, estamos sofrendo uma resistência dos próprios agentes do município. Os agentes do município não querem ser agentes, né? É difícil essa compreensão. Acho que se o cara... Eu penso o seguinte, se eu entro em um concurso, se eu me submeto a um concurso para ser o cargo X, eu quero até o fim, até me aposentar nesse cargo X. Ou, se você quer ser outra coisa, cara, faz outro concurso. Se você quer ser da PM e não quer ser mais agente de trânsito, tenta fazer a PM. Você já está estável, cara. É até mais fácil de estudar. É muito mais difícil hoje. Eu dou meu exemplo, porque eu não tenho estabilidade. Eu sou um profissional liberal que depende muito do meu trabalho. Mas vocês, o agente de trânsito, quando tem a sua estabilidade, ele pode, ele quer ser guarda, beleza, vira guarda, vai fazer um concurso para guarda, ele quer ser da civil, vai fazer a civil, quer ser da PF, da PRF. Agora, querer fazer o atalho é que eu acho, eu não concordo. E muitos prefeitos
e muitos colegas, eles defendem que pode fazer a transposição porque as categorias se equivalem. Meu Deus do céu, como é que as categorias são idênticas? Não são, é uma confusão, assim. Mas esse pessoal está perdendo dinheiro, doutor, devia estar fazendo stand-up. Pois é. Já pensou o cara dizer isso? Tem gente que diz, eu não vou citar até pelo quais são os casos, assim, até pelo respeito dos colegas e das partes, né? Mas existe essas teses, dizendo que não, são categorias que se equiparam e que é possível a gente fazer a transposição. Mas aí, voltando à necessidade de utilidade. E aí eu vou pegar a sua fala. Você disse que há um movimento e que não é uma teoria de conspiração. E isso a gente falou ontem e eu sempre estou defendendo. Quando a gente vê tentativa de transposição e extinção de categoria, aí eu estou falando primeiro da extinção de categoria, que é o caso que eu posso dizer é o caso clássico, está virando o caso clássico, né? É o que é o mais frequente. A gente vê a força de um precedente, um efeito cascata, que é o seguinte: se a gente não combate, ou se a gente não tiver sucesso na justiça, isso vai criar o precedente para que outro faça. O município X consegue, aí o outro faça. A gente tá vendo isso acontecer, por exemplo, em Goiás. Em Goiás, a gente teve problema a gente teve problema em Caldas Novas, aí já tem outro município que já está anunciando que vai fazer, e por aí vai. Um município, eu acho que às vezes o gestor deve pensar, cara, é tudo igual, eu tenho que ter guarda municipal, mas eu já tenho agente de trânsito, vou fazer o seguinte, vamos juntar os dois, e eu não preciso contratar mais ninguém, eu não preciso fazer mais concurso. Eu acho que tem esse lado. Eles olham pela economicidade, entendeu, doutor? Eles olham então, assim, por que eu vou pagar 2 caras se eu posso pagar um fazendo a mesma função dos 2? Exato. Só que não se pode fazer tudo de todo jeito, né? Fiquei muito fácil, não faz nada direito. Então, assim, a necessidade e a vantagem disso é esse combate, é essa tentativa, esse movimento que, se não for articulado, ele parece ser... Eu não acredito que seja articulado, mas é uma tendência. É uma tendência que a gente tem e que eu disse que foi desde a Lei da Guarda e depois com a ADI de 5780 que trouxe, que meio que parece que para as pessoas, para os gestores, foi uma autorização, foi uma carta branca para eles agirem de forma ilegal. Aí todo mundo acha que pode fazer de todo jeito. E aí também entra... E até uma coisa que não foi nem pela AGT Brasil, mas também ilustra como é que às vezes os prefeitos, o pessoal faz. Aqui na Paraíba, a gente teve 2 casos que eu combati pelo sindicato local, de gente fazendo processo seletivo processo seletivo simplificado. Ele fazia, não era concurso, era assim, uma provinha, uma simples prova, uma coisa assim, e para o agente de trânsito ficar, o servidor público ter 2 anos. Não pode, cara. Está no CTB, tem que ser agente concursado, tem que ser de carreira, tem que ser efetivo. Não chega a ser cômico, doutor? Oi? Não chega a ser cômico? Não é? Eu não sei se eu fico se eu dou risada ou se eu choro, mas... E aí a gente conseguiu, graças a Deus, cancelar. A gente teve 2 cancelamentos de processo seletivo. Eles tiveram que ser obrigados a cancelar os processos seletivos, né? E tiveram... Aí depois a gente recebeu a notícia grata de que o município abandonou, que realmente não tinha o que fazer, o judiciário fez sua parte, reconheceu a ilegalidade, era óbvia a ilegalidade, e teve que fazer o concurso público correto, provas e títulos, com carreira, ele vai ter a carreira, vai ter a capacitação, toda da forma que a lei prescreve. Não adianta o gestor querer fazer transposição, nós vamos estar combatendo, enquanto a GT Brasil tiver forças e eu estiver trabalhando, pelo menos eu vou tentar combatendo essa transposição, está combatendo a presença de particulares, de pessoas estranhas, que também temos tanto exemplo de pessoas particulares, que aí em São Paulo está acontecendo, e nós já soubemos que
tem em outros lugares, quanto nomeação de pessoas de cargo comissionado, pessoas contratadas por excepcional interesse público para fazer a função de trânsito. E não pode, né? Então, assim, não seria nem a vantagem, né? Seria uma forma de impedir que a carreira se esvazie. Sim. Porque quando eles fazem isso, eles deixam de fazer concurso. Então, se você tem, vamos dizer, 5, numa cidade pequena você tem 5 agentes de trânsito, e uma hora eles vão envelhecer e você não vai renovar o seu efetivo, uma hora vai acabar, eles vão acabar. Conheço cidade, doutor, que está fazendo isso, tá? Eles estão fazendo isso. Tem cidades que a estratégia é essa, é sucatear, ele vai sucateando o órgão de trânsito, vai impedindo que o órgão de trânsito trabalhe com efetividade para ele deixar de ser relevante. E quem é relevante deixa o vácuo. E se tem um vácuo de poder, que isso foi uma frase que eu achei muito pertinente sua, se há um vácuo de poder, vem outro e preenche esse vácuo. Então, se o gestor ele determina que o órgão de trânsito seja sucateado e com o tempo ele não mande nem os seus agentes fazerem o seu trabalho de segurança viária, ele vai fazendo a sua omissão, e daqui a pouco o pessoal se aposenta, o pessoal desiste. Eu já vi, cara, agente de trânsito abandonar o cargo. Aqui a gente já viu. Eu dizer assim, olha, o município não paga direito, eles não estão dando as condições de trabalho. Cara, eu vou desistir, eu vou fazer outro concurso, e vou pedir exoneração. Cara, quantas pessoas hoje querem fazer concurso para ter estabilidade? E aí você vê um cara que se submeteu ao concurso, está no período estabilitário, já tem a estabilidade, e ficar frustrado e dizer, cara, eu desisto. Não tenho condição de ser agente de trânsito aqui desse município. Vou procurar outro lugar, eu vou pedir exoneração, eu não tenho mais cabeça, ou eu não posso mais, o município não me dá condições de exercer o meu munus. Então, cara, tchau. Então é isso. A gente tenta evitar que a própria categoria se extinga. Então, a forma que a gente tá achando é combater. É combater e tentar fazer com que não se... Né? E quando a gente consegue, tem a vitória, eu acho que quem queria fazer fica, né, receoso de fazer, porque sabe que é ilegal e que vai responder um processo na justiça, que vai ser acionado, né? Tem um caráter educativo e pedagógico nessa coisa toda, né? Muito bom. Doutor, eu tenho que parar aqui um minutinho para falar a frase do nosso presidente Antônio Coelho aqui para o senhor. Viu? Perfeito, pode falar. Doutor André, excelente profissional do direito com conhecimento na área que temos a satisfação de tê-lo na GT Brasil. Obrigado, viu? Obrigado, Coelho, de coração. Obrigado, essas palavras me deixam extremamente orgulhoso de escutar isso de vocês. Né? Isso é um reconhecimento de uma liderança de fato do Coelho com relação à GT Brasil. Eu acho que talvez a maior liderança da categoria hoje é o Coelho que tem feito aí, sem sombra de dúvida. Doutor, e para o ano 2025, o que a gente pode esperar da GT Brasil? Muita luta, muito trabalho para as conquistas de melhorias, né? Isso, do lado jurídico, né? Continuar combatendo, né? Nós temos demandas novas, tanto de transposição quanto de cargos que estão ocupando o cargo de agentes. Tem a finalização das ações que a gente tem, né? Do Pronace, do manual. E fora do jurídico, tem a luta de Coelho do pessoal no legislativo, que tenho certeza que vão ser vitoriosos e conseguir a aprovação dos tão almejados projetos de lei, emendas às constituições. E a gente segue também aqui nessa retaguarda jurídica para tentar
nossas conquistas, né? A nossa conquista do Pronas, eu acho muito interessante a inclusão de vocês. O efeito é muito benéfico, né? A outra do manual, ela vai tirar, como você disse mesmo, muitas vezes, às vezes o pessoal pega o manual e chega a uma conclusão equivocada, né? E a gente precisou ingressar no judiciário para tentar corrigir esse equívoco, né? Nós entendemos que foi um equívoco. Até porque o CONTRAN não pode legislar e passar por cima de uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, são essas as demandas, né? Temos demandas a serem contratadas hoje em Goiânia. Queria mandar até um abraço para Eduardo, do Sinatran de Goiânia, que a gente está tendo um problema de convênio, né, de guarda, mais uma vez. Né? Infelizmente, a gente tem que repetir o que acontece, mas é o que ocorre, né? Questão de convênio de guarda, fazendo a parte dos agentes de trânsito. Então, ele pediu um auxílio e a gente está em fase de negociação de contrato com a GT Brasil. Ele pediu que a GT capitaneasse essa demanda. A gente também está conversando com o pessoal de Belém ainda, uma conversa ainda muito distante também, temos problemas lá. E é isso, a gente vai aparecendo e a gente vai tentando, né? Temos aí essas demandas aí do interior de São Paulo, que você trouxe, o colega também, o Ronaldo, entrou em contato comigo, né? E me procurou, e a gente está tentando administrativamente conversar, né? Com eles. Tiago? Tive um probleminha, voltei. Pronto. Você escutou tudo? Voltei. Então é isso, assim, é um pouco, né? Vamos finalizar a ação de Macaé, a do pessoal de Macaé, que ainda está em trâmite, né? A gente tem só a liminar, que não foi cumprida de forma parcial, e aí a gente está batalhando aí para fazer uma denúncia, né? Reportar ao juiz o não cumprimento ou o cumprimento parcial, para ver se nós temos uma vitória final em sentença. E também vamos trabalhar, como eu já expliquei, né? Estou defendendo ardosamente, né? Essas emendas constitucionais. Você não pode me deixar mentir, que a gente, inclusive, conversou antes sobre isso, né? No WhatsApp, né? Você trouxe a proposta, eu encampei, ajeitei, né? E depois eu levei para a GT Brasil RJ, para a gente também, e eles receberam muito bem. E eu compreendo que estados como São Paulo, Rio de Janeiro, que são os estados mais pujantes da nossa federação, se nós conseguíssemos, se vocês conseguíssemos isso, seria uma vitória importantíssima para o reconhecimento da categoria. Porque ter um estado como o Rio e o estado de São Paulo, dentro da Constituição, vocês inseridos no capítulo da segurança pública, para mim, seria maravilhoso. Mas nós vamos conseguir, doutor. Seria fantástico, incrível. Nós vamos conseguir. Doutor, queria agradecer a sua presença, a sua participação. Foi realmente uma live excelente. Não vamos ficar só com essa, provavelmente vamos marcar uma outra live para a gente conversar, porque foi muito bom. Tivemos excelentes retornos aqui, o pessoal gostou muito mesmo da sua participação, doutor. Então, não dá para deixar só uma oportunidade, nós vamos voltar a se falar. Tá bom? Tá bom, Tiago, eu agradeço a oportunidade, o espaço, e dizer que eu me sinto muito honrado pelo convite e pelo feedback do pessoal, e também mencionar que estou sempre à disposição. Quando você sempre precisar, pode me convidar que eu venho a esse espaço, a esse programa, para a gente poder conversar mais e refletir sobre todos os aspectos e todas as questões que são importantes para a categoria de vocês, e por que não dizer para a sociedade e para a segurança pública e a segurança viária, porque vocês são relevantes e são importantíssimos atores para garantir essa segurança viária.
Poxa vida, doutor, muito obrigado. Vou agradecer também a todos que permaneceram com a gente até o final dessa live. Vocês não podem perder também, a partir do mês de fevereiro, nós vamos iniciar uma série especial aqui no programa Trânsito Inteligente. Vai ser uma série especial Agente de Trânsito Gestor. Inclusive, o doutor André já me ajudou um pouco com essa questão aí, já me indicou alguns parceiros agentes de trânsito para fazer live com a gente. O foco vai ser justamente para que você, agente de trânsito, entenda que você também tem lugar na gestão, que você também pode ser gestor. Então, vamos garantir todas as possibilidades do agente de trânsito ocupar aquilo que é de direito, digamos assim, ou pelo menos deveria ser. Meu muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado mais uma vez, doutor. Uma boa noite a todos. E obrigado. Tchau, tchau, doutor. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Notícias na palma da mão, orientação e diversão, produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar pé. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom e Zezen. O Zezen, Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe.